Amém? Quem está feliz de estar na casa do Pai? Eita, então dá um abraço no irmão que está do seu lado. Fala, eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Sai do seu lugar, vai para o outro lado. Abraça quem você não vê há muito tempo. Vai lá no fundo se precisar. Deus é bom demais, Deus é muito bom. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Com o passar do tempo eu vou descobrindo mais algumas pessoas que têm o mesmo jeito do seu João de dar um abraço assim, que segura assim, ó. Eita, coisa boa. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Podem se assentar. Pode voltar para o seu lugar aí. Glória a Deus. Deus é bom demais. Irmãos, hoje é um dia mais que especial. Eu vi a minha filha chegar em casa hoje com aqueles presentes de Dia das Mães que eles fazem na escola, né? E aí, Vitão, eu fiquei naquela expectativa, tipo, mano, eu já quero que chegue o Dia dos Pais, entendeu? A Laurinha chegou com um monte de coisa lá pra Amanda, eu fiquei assim, caramba, que legal, né, cara? Pô, meu, olha lá, fazendo a mesma coisa que um dia eu já fiz. Na época que eu era criança, nem sei se eu dei tanta importância, mas, meu, olha lá como é que o pai fica. Nem é pra mim, e eu tô mais bobo que a Amanda, que foi quem recebeu o presente. Deus é muito lindo, né? Irmãos, hoje à tarde, perto do meio-dia ali, o bispo me mandou uma mensagem assim, e aí, lindão? Tudo bem? E aí vocês já sabem, né? Eu já contei algumas vezes essa experiência com vocês. Naquele momento, eu percebi assim, eu pensei assim, meu, se ele me chamou assim, não que ele não costuma me chamar para outras coisas, amém? Mas parece que você sente quando é o pedido, entende? E aí eu fiquei assim, Vitão, falei, vou responder. Mandei uma figurinha só. Vou mandar só uma figurinha para ver o que vai acontecer. Aí ele deu risada. E aí a gente tem um código. Toda vez que ele pergunta assim, ó, como tá o Gui? O Gui, para quem não sabe, Gui é o dono da empresa onde eu trabalho. Então quando ele pergunta como tá o Gui, é se ele quer saber se o Gui tá me segurando demais ou se eu tô de boa. Entendeu? E aí eu comecei a gravar o áudio. Naquela hora que ele perguntou, como tá o Gui? Eu comecei a gravar um áudio. Lindão, segunda-feira, eu nem fui pro ensaio, meu. Nossa, eu trabalhei até 10h30 da noite. Na terça, perto de uma festa de um amigo nosso, eu abandonei o trabalho lá e fui na festa de aniversário. Voltei, na quarta deu tudo errado, tive que trabalhar mais um tantão, enfim. Aí eu tava terminando, aí veio, eu falei pra ele assim, mas eu não vou conseguir, se for pra isso que você tá me chamando, pra ministrar hoje à noite, eu não vou conseguir assumir esse compromisso. Mandei o áudio. 10 segundos depois, Vitão, apaguei o áudio. Sei lá por quê, mas apaguei o áudio. E mandei desse jeito pra ele assim, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá um caos. Mas tamo aí. Que manda? Ele respondeu, pregar hoje? Aí eu, pô. Por que eu disse tamo aí? Respondi por escrito. Amém, conte comigo. A gente se faz parecer pronto. Amém? A gente se... Não, tô aqui, lindão, conta comigo. Tamo lá. Por dentro a gente tá assim, Pai amado, tá um caos, Deus. O que eu vou fazer? E aí, irmãos, acreditem ou não, naquela mesma hora eu saí correndo na sala. Peguei um livro que eu tenho lido para relembrar algo que eu... Sabe quando você lê algo, Bento? E você, mano, isso aqui dá uma ótima pregação. Tava lá na última página que eu tinha lido. Aí voltei lá, peguei o livro, li. Falei, é isso aqui mesmo. Aí sentei no meu escritório para começar a digitar.
Aí eu senti uma voz assim, isso aí é manjado já. Não é isso. E aí, Nani, a gente sente essas coisas, né? Na hora de ministrar um louvor, a gente fica assim, tô sentindo que não é esse louvor. Ou, tô sentindo que é outra coisa. E a gente ouve a voz de Deus. Então eu deixei o livro de lado, fechei meu olho e fiz aquela pose que todo homem sabe fazer quando dá tudo errado, irmão. Quando você está tenso, que você não sabe mais o que você faz. Quem se identifica? Todo homem faz isso daqui, ó. E você fica tenso, amém? Você fica tenso, não fica? Aí você fica assim, o que eu vou fazer? Fechei meu olho e falei, Deus, o que eu vou falar hoje? E aí veio assim, tá um caos, mas o Pai está aqui. Fala pro irmão que está do seu lado aí, fala aí, eu gosto de pedir isso agora, o bispo me viciou nisso, eu fico nisso o tempo todo. Fala para ele, tá um caos, mas estamos aí, beleza? Agora, fala de novo, tá um caos, mas o Pai tá na casa, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Quem tiver aí em cima, não sei se é o Jorge, eu estou aqui na versão NVI. Mateus capítulo 22, versículo 37. Diz assim: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Amém? Eu senti de separar dois tipos de comportamentos no mundo a respeito da busca de Deus. E o tema da palavra hoje é: busque de todo o coração. Esse coração pegando fogo me ganhou, cara. Me ganhou demais esse coração. Para quem não sabe, o nome do Ministério de Jovens é Chama Viva. Então onde tem chama eu tô. Isso é legal. Amém? Então eu senti de separar dois tipos de comportamentos aqui a respeito da busca por Deus. O primeiro comportamento: aqueles que buscam a Deus por uma esperança de sucesso financeiro, profissional, algum crescimento patrimonial, ok? E o segundo comportamento: aqueles que buscam a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Amém? Dois tipos de comportamentos. Podem ter outros? Pode. Eu quis separar esses dois aqui, amém? O primeiro comportamento está lá em João 6, versículo 26. Quem puder anotar, anota. Quem não puder, tenta gravar na cabeça aí. João 6, 26. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Interessante. Segundo comportamento está em João 6, versículo 66. Vamos lá. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? 68. Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos, és o Santo de Deus, és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Eu me pergunto em que momento da história nós, o povo, associou Deus a ganhos financeiros ou conquistas físicas. Provavelmente é culpa daquele versículo em Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Brincadeira, não estou culpando Deus não. O ponto é que nós temos essa natureza de pensar assim, poxa, se de Deus é a prata e de Deus é o ouro, é meu também? Então Deus me manda ouro? Quem quer ouro aqui? Faz assim. Eu também quero. Deus me manda ouro, Deus me manda prata. Fala pro seu irmão aí que está do seu lado. De novo. Sim, vai ser bastante, vamos fazer bastante vezes isso aí, tá bom? O ouro e a prata são de Deus, não seu. Agora fala de novo assim, se Ele te der, glória a Deus. Se Ele não te der, glória a Deus também. Tá fazendo sentido? De quem é o ouro e a prata? Não é meu. Não é meu. Calma, Zaf, mas tem vários versículos que dizem que se eu fizer aquilo que Deus me pedir, eu vou... Vamos chegar lá. Fica tranquilo, vamos chegar lá. Eu quero que você faça um exercício comigo. Pense aí. Calma, não é exercício físico, tá bom? Fica tranquilo. Se fosse físico, eu chamava o Bento, certamente. Qual que é o ponto aqui? Alguns de vocês vão lembrar, creio eu, na alegria... Vamos de novo. Na alegria, na tristeza, muito bom. Na saúde ou na doença, na riqueza, até que a morte o separe, ou até que o Senhor venha. Amém? Esse é o voto tradicional no casamento. Amém? Zaf, então quer dizer que se faltar, vou usar eu como exemplo, aproveitar que minha digníssima que está aqui, amém? A mulher mais linda dessa igreja, ok? Ó, tiveram alguns que concordaram, amor, tá vendo? Você tá top. Quer dizer o seguinte, então, que se eu não tiver mais um carro, a Amanda deixa de me amar? Quer dizer então que se eu não tiver dinheiro, ela me abandona? Quer dizer então que se eu não tiver mais condição financeira de manter a minha casa, a minha esposa deixa de me amar? Não, é muito fácil responder não para todas essas coisas. Quer dizer então que se Deus não me der o carro novo, Deus, eu Creta, branco, espaçosão. Calma, não perde o foco. Quer dizer então que se Deus não me der o carro novo, eu deixo de amá-lo? Não, na teoria, porque na prática a gente falha demais. Toda vez que é esperado de nós um posicionamento a respeito da importância de que Deus tem nas nossas vidas, a gente tende a falhar por causa da nossa natureza. Somos criados desde pequenos a buscar o sucesso financeiro, a buscarmos o sucesso do conhecimento, a sabermos sobre as coisas, a lidar com dinheiro, a lidar com contas. Essa é a nossa natureza. Crescemos para isso, para aprender nos problemas de matemática da escola. O Joãozinho tinha 3, o Joãozinho perdeu 2 e agora ele está com quantos? A gente é treinado para isso durante a nossa vida. Mas o ensinamento mais importante não é esse. Deus espera que nós o busquemos de todo o nosso coração. Como é buscar de todo o nosso coração, Zaf? Como é? Olha, eu vou compartilhar um testemunho com vocês, muito rápido. Quando eu comecei a gostar da minha digníssima, eu quero que vocês entendam aqui o termo dedicação, ok? Tava tipo Cafu já, o Bento. Tinha que continuar tentando, entendeu? Eu já gostava dela quando era novo.
quando eu era novo, parece que eu sou mó veião, né? Mas quando eu era criança, acreditem ou não, eu já fui desse tamanho assim, mais ou menos. Eu já gostava dela. A conheci com 15 anos, ela tinha 13. E eu tentei, Davi, um relacionamento com essa idade. Sem noção nenhuma, ok? Mas tentei. Afinal, um adolescente com 15 anos e outro de 13, com certeza querem casar. Fez sentido nenhum, né? Enfim, tentei. Ela não quis, Bento. Derrota. Continuei tentando, ela não queria. Ela começou a gostar de um amigo meu, Bento. Eu fiquei, pô. Eu que apresentei ainda, Bento. Eu visto que é o pior. Não deu certo. Amém. Passou-se um tempo, muito tempo. Depois de um certo tempo, ela já tinha namorado com outra pessoa, eu com outra pessoa. Os dois deu errado, os dois deu problema. Eu tenho certeza que os pais dos dois perceberam que estava tudo dando errado. E aí, volta de novo, a Amanda aparece. Vitão, aquela chama acendeu, né, cara? Falei, meu, eu gostava dela lá atrás. Na época a gente usava muito Facebook, Vitão. Quando ela me chamou no Face, a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu ver se ela está em um relacionamento sério. Não tá! Enfim, essa foi a minha primeira ação. Zaf, o que tem a ver com dedicação? Eu já tinha aprendido como falhar. Eu já tinha aprendido em como não ser um homem no relacionamento, do jeito errado. Então, fui com calma, conversando, demonstrando que eu ainda era um bom amigo, que eu estava com ela ainda, que a gente fazia as mesmas coisas, que eu ainda ia para a igreja, que eu era um fiel homem de Deus. Tentando, né, seu João, comparecer, né, meu? Pô, ó, conte comigo. Pô, eu sou um bom homem pro futuro, entendeu? Eu lembro literalmente que meu pai um dia me disse assim, eu falei para ele, pai, vou lá pedir pro Fernando que eu quero namorar com a Amanda. Porque, pô, na minha época ainda fazia isso, seu João. Tinha que falar com o sogro e a sogra. Aí eu falei para ele, me dá um conselho. Aí ele, não enfeita o rabo do pavão. Aí eu fiquei assim, caramba, que é isso? Ele falou, mano, não vai pra lá e fica falando que você vai fazer, que você vai fazer, que você vai fazer, porque ele vai te conhecer na sua atitude. Aí, ó, fechou, amém. E tentei, e fui tentando, conversando com ela. Teve um momento, Tony, que eu quase perdi de novo. Eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo de errado? Mas graças a Deus, fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Graças a Deus, depois de muita busca, irmãos, eu conquistei a Branquela, amém? O que eu quero dizer com isso? Dedicação, tempo investido, conversar, bater papo, se aproximar. É como se você estivesse fazendo o impossível para conquistar aquilo que você quer. E quantas vezes nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Se minha filha chegar em casa e falar assim, quero um pirulito, eu até vou pensar assim, vai fazer mal para os dentes, mas eu vou acabar comprando um pirulito para ela, porque é minha filha, certo, Vitão? Porque é alguém que eu amo, e por essa pessoa que eu amo, eu entrego tudo. É isso que Deus espera de nós. A mesma dedicação, o mesmo foco. Ei, eu quero buscar mais de Deus. Eu quero entender o plano de Deus para a minha vida. Eu quero me aproximar dEle. Eu quero que Ele se aproxime de mim. Eu quero sentir essa intimidade dEle. Para isso, dedicação. Amém? Vamos lá. João 6, versículo 27. Eu vou lendo aqui, se a versão for diferente não tem problema, amém? João 6, 27, a gente vai até o 32. Não trabalhem pela comida que se estraga,
mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Jesus declarou-lhes: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Vocês conseguem ver a postura daquele que não está buscando a Deus por aquilo que Ele é? Jesus tinha acabado de falar: ei, vocês estão me seguindo porque se fartaram, porque comeram pão, e não pelo que eu sou. Vocês conseguem perceber a postura deles? Jesus está falando: a obra de Deus é esta, que creio naquele que Ele enviou. Aí vai lá o mané: que sinal milagroso o Senhor vai mandar? Aí ele vai lá e responde: Jesus declarou: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. E eles não estão entendendo, porque eles estão pensando em comida. Deus está falando: o pão do céu está aqui na sua frente, e eles estão aqui: cadê? Cadê? Onde eu posso comer? Está perdido, porque está buscando a Deus pelo motivo errado. Buscando a Deus esperando que receba algo em troca. Um prêmio, um carro, uma casa, dinheiro, fama, poder. E não é esse o propósito de busca para Deus. Deus está lá falando: eu sou o pão. Jesus está dizendo: eu sou o pão. E eu perdido: cadê? Cadê? E às vezes nós fazemos igualzinho. Quantas vezes falamos: Pai, por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que acordar cedo? Por que eu tenho que sofrer para pagar uma conta? Por que, Pai, a minha filha não me obedece? Por que o meu filho não me obedece? Por que o meu casamento está destruído? A gente precisa perceber que não podemos agir como a mulher samaritana agiu. Como assim, Zaf? O final é bom? Calma. Jesus fala: eu tenho água. Ela fala: cadê o balde? O povo que está assistindo Jesus está falando: eu sou o pão. Cadê o prato? A gente não pode se perder no entendimento de Deus. A gente está querendo entender aquilo que Ele tem para nós. Quem busca a Deus pelo que Ele pode dar, desanima quando não recebe. E quem busca a Deus pelo que Ele é, permanece mesmo nas dificuldades. E esse é o fator principal. Vamos à comparação do texto que nós vimos. Ei, vocês estão me seguindo apenas porque se fartaram. Os discípulos começam a ir embora, as pessoas começam a ir embora, outros discípulos, outras pessoas, a multidão começa a ir embora. Jesus olha para os 12: e vocês não vão? Aí vem Pedrão: Pai, para onde iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Entenda que Pedro tinha deixado sua esposa, Pedro tinha deixado a sua casa, Pedro tinha deixado tudo para trás. Ele não estava preocupado em ganhar dinheiro. Ele não estava preocupado em ser rico. Ele não estava preocupado em qual seria o sucesso profissional dele dali em diante. Ele estava preocupado em estar com o mestre o tempo todo. Dedicação.
Pai, para onde você for, eu vou. Jesus, se a gente for para essa cidade, você corre risco, eu vou te proteger, eu vou ficar com você. Aparece um soldado lá, eu vou te levar. Eu corto sua orelha se você pegar meu mestre aqui, rapaz. Dedicação pelo mestre. João 6, versículo 35 diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Levanta sua mão assim. Eu acredito que eu falo com pessoas que não buscam mais a Deus por causa de ouro ou prata. Mas sim pessoas que buscam a Deus pelo que Ele é na sua vida. Pelo suporte que Ele foi na sua vida. No momento em que você mais precisou dEle, Ele estava lá. Aleluia. Repete comigo. Tá um caos, mas o Pai tá aqui. É bom demais isso, né? Sem querer isso aí pegou para mim. Amém. Agora sim, que entendemos qual não deve ser a nossa postura, precisamos urgentemente entender que precisamos buscar Deus de todo o nosso coração. Amém? Lucas 9, versículo 23. Diz assim: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Filipenses 3, versículo 7, diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha como Paulo é intenso nesse texto aqui. Está falando de Paulo, uma pessoa que teve muito, que já esteve na pior, que já esteve na melhor, entendendo que não importava tudo que ele tinha perdido, mas ele não podia perder a presença de Deus. Irmão, você tem sim que não se preocupar em perder tudo na sua vida. Como assim, Zaf? Parece estranho. Eu estou falando sério contigo. A gente tem essa mania de se preocupar com a nossa casa, com o nosso dinheiro, com o nosso carro, com a nossa família, e de repente Deus está em que posição? Às vezes eu vejo a postura de alguns jovens que eu acompanho: poxa, quando eu terminar a faculdade eu entro no ministério, quando eu terminar e tiver uma boa condição financeira eu vou para a igreja e faço isso, quando eu conseguir alcançar o meu patamar mais alto no trabalho eu vou ajudar as pessoas. Deus pegou um monte de cara que não sabia nada, que não tinha nada, que não tinha nenhuma condição, e fez o que fez através da vida deles. Por quê? Eles disseram: estamos aqui. Deus só quer a nossa disponibilidade. Para isso sim exige renúncias. É muito fácil falar? Não é fácil falar. Uma vez eu achei que eu ia perder a minha filha. Foi muito difícil para mim ver ela dentro de uma caixa, respirando com um aparelho, enfim. E foi mais difícil fazer a oração. Foi mais difícil acreditar em Deus de que aquilo podia ter um fim que eu não queria. Foi muito difícil para mim e para minha esposa. Dentro de uma sala com outras crianças também passando o mesmo cenário crítico, e você ouve papo de que está lá 60 dias, 80 dias, alguns que não crescem, que tem tamanho de uma palma da mão. Foi difícil para mim também acreditar que Deus,
Eu quero que ela seja salva, Pai. Mas se ela não for, que seja feita a tua vontade. Foi difícil sim fazer essa oração. Eu não estou aqui para te emocionar com a minha história, mas é para te mostrar que renúncia é necessário. Que enquanto nós não colocarmos Deus na sua devida posição, as outras coisas estão cobrindo Deus, e cobrindo, e Ele vai ficando lá embaixo. E aí de repente a gente só recorre a Deus quando já está tudo acabado. Mas a culpa é nossa mesmo. A gente que não se posiciona e não percebe que quando eu deixo de ir num culto, ou quando eu deixo de ir num evento, ou quando eu deixo de ir numa oração, irmão, está tudo bem você não vir às vezes, desde que você esteja buscando dentro da sua casa. Mas se você não está buscando dentro da sua casa, não perca a oportunidade de estar na casa do Pai, de receber a recarga que você precisa, de contar com seus irmãos. Renúncia. Tiago 4, versículo 8. Pessoal do louvor, pode vir aqui. Tiago 4, versículo 8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e tudo quanto fizer, prosperará. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Renúncia, dedicação. Não dá para a gente ver o agir da presença de Deus nas nossas vidas fazendo pouco, fazendo quase nada. Às vezes eu vou num culto, às vezes eu oro, às vezes eu faço um jejum, sem dar a devida importância, irmão. Não fique chateado se às vezes Deus também não escolher você, porque às vezes você não está escolhendo Ele. É difícil de ouvir isso, Asaf, é duro. Sim, Jesus também foi duro com as pessoas que estavam lá conversando com Ele. Disseram para Ele: dura essa palavra. Mas se fosse para Jesus ser qualquer outra coisa, irmãos, não haveria salvação nele. Seria mais um pedido de lanchonete, seria mais um curso que você compra em qualquer lugar. Mais alguém que pode te ensinar. A gente está falando do mestre, daquele que tem o plano da salvação para nós, daquele que conhece tudo sobre nós. Então, se você se sente limitado, poxa, eu queria, Asaf, que Deus me usasse mais, então começa a buscar a Ele com dedicação. Pode apagar a luz, Vini. Começa a buscar a Deus da sua forma mais intensa. Fica de pé. Mudança de foco. O esforço que eu dou no meu trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, e eu sei que você sabe qual é o esforço que eu estou falando aqui. Você sabe quando você se dedica para algo. Você sabe qual é o sentimento que você tem quando você faz algo com garra, com a certeza daquilo que você quer. É esse esforço que Deus quer de você. É esse esforço que Deus quer da sua vida por inteira, a ponto de você colocar Ele lá em cima, no mais alto patamar. E aí, irmão, assim como Paulo disse, talvez você não consiga pagar algumas contas,
Talvez você não consiga o carro do ano. Talvez você tenha uma Meriva 2007 quase que caindo aos pedaços. Mas a certeza de não perder a presença do Espírito Santo dentro de você, isso vai ser o mais importante para a sua vida. E aí de repente você vai olhar para outras pessoas que estão o tempo todo na igreja, ou o tempo todo fazendo algo para Deus, e você vai se identificar com elas. Porque o que elas querem de verdade não é aquilo que Deus tem para oferecer para elas, mas é serem disponíveis. É falar para Deus assim: Deus, tamo aí, eis-me aqui, Deus, me usa, Pai. Quantos de vocês querem ser usados cada vez mais por Deus? Faz assim. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A gente vai cantar um louvor aqui, e você levantou a mão, você pediu para ser mais usado por Deus, amém? Então eu quero que você feche seu olho e converse com Deus durante esse louvor. Eu quero que você se sinta à vontade para falar para o Espírito Santo: Pai, estamos aqui, me usa conforme o Senhor quiser, Pai. Fale com o Pai em nome de Jesus.